Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com você e com a sua família nesta linda manhã. Glória a Deus, aleluia. Eu sei que tem pessoas novas me acompanhando no meu canal, no YouTube, no WhatsApp. Eu quero informar para vocês que durante o período que eu estou realizando meus devocionais gravados, eu já estudei sobre o plano da salvação, sobre a vida de Jó, do apóstolo Pedro, e agora estamos estudando sobre a vida do nosso grandioso apóstolo Paulo. E eu já fiz um estudo da vida de Paulo até a sua última cidade visitada por ele na sua primeira viagem missionária. E eu estou agora fazendo uma recapitulação para que possa ficar gravado bem na nossa memória todas essas informações sobre a vida de Paulo, ok? E no último devocional eu comentei que depois que ele teve um encontro com Jesus, ele foi para Damasco, ficou hospedado na casa de Judas durante 3 dias em oração e jejum, e depois de 3 dias, um servo de Deus que morava em Damasco, chamado Ananias, recebeu uma ordem de Jesus para ir até a casa de Judas e orar e interceder pela vida de Saulo. E Ananias foi, orou, e Saulo automaticamente recobrou a sua visão, e ele agora foi para um lugar chamado Arábia para estudar, para se preparar, aprendendo mais sobre quem era Jesus. E ele passou durante 3 anos ali se preparando, estudando minuciosamente sobre a vida de Jesus. E ele chegou de volta a Damasco com sede de evangelizar as pessoas. E ele começou a evangelizar as pessoas nas suas casas, nas sinagogas, mas logo em seguida, os judeus que eram contrários a tudo que Jesus ministrou, a tudo que Jesus pregou, era contrário às doutrinas do cristianismo, eles armaram uma cilada querendo prender Saulo, querendo dar cabo à vida de Saulo. E os nossos queridos irmãos de Damasco, sabendo disso, colocou Paulo num cesto e desceu Saulo pelo muro da cidade, e Saulo escapou de Damasco, fugiu e foi para Jerusalém. E lá em Jerusalém, ele chegando, foi se apresentar aos apóstolos, que eram os líderes da igreja primitiva. Agora os apóstolos receberam Saulo, e Saulo informando para ele sobre o encontro que ele teve com Jesus e sobre a sua transformação. Os apóstolos não acreditaram, porque Saulo havia saído de Jerusalém com o objetivo de prender os cristãos, de levar os cristãos para Jerusalém para serem julgados e talvez apedrejados, como ele fez com Estevão. E Barnabé foi um braço direito do apóstolo Paulo. Barnabé acreditou piamente na conversão de Saulo, e agora Barnabé pega Saulo pelas mãos e leva até os apóstolos e fala: realmente esse foi um vaso escolhido pelo nosso Senhor Jesus para ser responsável para levar o evangelho aos gentios. E nos diz que lá em Jerusalém, Saulo também começou a evangelizar as pessoas, mas ele também lá em Jerusalém começou a ser perseguido. E agora os apóstolos, líderes da igreja primitiva, decidiram e orientaram e aconselharam Saulo voltar para a sua cidade natal, para Tarso. E assim ele fez. E lá em Tarso, ele ficou 10 anos no anonimato, E eu acredito que durante esses 10 anos ele ficou ali evangelizando os seus familiares, os seus amigos, e as pessoas de Tarso. E depois, no próximo devocional, eu vou contar sobre o que aconteceu com Saulo posteriormente, ok? Um beijo no seu coração, Deus te abençoe e Deus abençoe os seus familiares. Fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus. Amém, amém e amém.